A depressão é uma doença que atinge a inferioridade, a autoestima, o pessimismo, a tristeza. Atualmente, 350 milhões de pessoas no mundo sofrem com a depressão. No Brasil, 11,5 milhões de pessoas sofrem com esta doença, sendo que 10% dos adolescentes brasileiros sofrem diariamente com a depressão. Até 2020, segundo a Organização Mundial da Saúde, a depressão será a segunda causa de morte mundial por doença. A depressão ela não chega de repente. Ela se instala através de um processo que leva um tempo. Nele, há duas hipóteses bem conhecidas. A primeira hipótese que antecede a depressão é o estresse acumulado. Pessoas estressadas tendem a ter a mente mais voltada para o erro que para o acerto. A pessoa estressada tende a se desmotivar só pelo fato de pensar no que tem que ser feito, pois para ela já fizeram de tudo e não tem mais solução para as coisas. A segunda hipótese que antecede a depressão é a ansiedade. Atitudes mais comuns de pessoas que se encontram nessa fase são síndrome do pânico, toque, delírios, somatização de doenças mais simples, dores no corpo, queda de cabelo, crises de tristeza, vontade de falar cada vez menos e vontade de morrer. O adolescente parece não sentir alegria. Mostra-se melancólico, indisposto, sem esperança, tem baixa autoestima e muitas vezes pode apresentar crises de choro sem motivo aparente. O adolescente demonstra falta de interesse em atividades que antes eram prazerosas. Também tem a tendência de se isolar de parentes e amigos. Adolescentes que se encontram em causas deprimidas podem sofrer de insônia, falta de apetite, queda do rendimento escolar e muitas vezes podem se refugiar nas drogas. Transtornos depressivos podem causar confusão, abalo emocional e sofrimento. Não só a pessoa que carrega consigo o fardo da depressão, mas também as pessoas que estão ao seu redor, como famílias e amigos. E deve ser tratada como todas as outras. Caso contrário, pode causar uma desestruturação no âmbito familiar irreversível e intensa como morte. Após o suicídio, permanece uma lacuna no âmbito familiar que costumava ser preenchido por uma pessoa amada, querida e especial para alguém. Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, 90% dos casos de suicídio podem ser evitados e prevenidos com um mínimo de acesso à ajuda. O primeiro passo preventivo é ter acesso ao assunto. Pessoas que sofrem a perda costumam sentir culpa, vergonha, raiva e até mesmo ódio de si mesma por não terem percebido antes os sintomas. As melhores formas de ajudar uma pessoa neste período da vida é estar do lado, saber escutá-las, apesar das circunstâncias. Não desista dela, não a diminua, faça-ela acreditar em si mesma. Não a cobre, mas sim ofereça ajuda, apoie e incentive. O projeto Um Novo Sorriso surgiu através de Gestão Gentil. Nós escolhemos o tema depressão por termos muitas pessoas no nosso cotidiano que possuem essa patologia durante a adolescência e a existência de muitas que não são conscientes sobre a importância e a relevância dessa situação. Isso nos motivou a mudar a visão de alguma delas sobre o assunto. Um Novo Sorriso, através de ações conjuntas com psicólogos, terapeutas e palestras em escolas, está mudando pouco a pouco a vida e a realidade de adolescentes que se encontram sem saída, mas também aos que observam de longe. Lembre-se, nunca despreze uma pessoa deprimida. A depressão é o último estágio da dor humana. E para fazer a diferença, basta apenas um abraço e um sorriso. Custam pouco, mas valem ouro.
seja a voz de todos aqueles que se silenciaram porque tiveram suas vozes abafadas pela sociedade.